Vou conversar agora com o nosso tesoureiro, o Dr. Rafael Meirelles, que na verdade aqui é o nosso operador aqui da OAB, porque tudo passa nas mãos do Rafael, e no trabalho árduo aqui da OAB. Rafael, sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, sempre conversando e passando informações para a nossa classe. Exatamente. Aliás, hoje a gente vai falar sobre algo que é importante, algo que um aumento expressivo no número de advogados, a OAB, que a priori inicia-se com uma ideia, hoje se torna algo muito, e na pandemia se comprova a importância da Ordem dos Advogados do Brasil em todos os sentidos, não apenas aquele onde ela tem a sua obrigação de fazer, mas também como uma espécie de, na verdade, uma salvadora dos advogados que hoje estão passando por N situações. E a gente vai conversar sobre aqui um papel, a importância da OAB. Né? De suma importância, a OAB dá todo o suporte necessário para a nossa classe da advocacia e para os seus dependentes e seus familiares. É claro que a trajetória do advogado se inicia com a entrega da carteira e dali para frente a gente passa todo o suporte que nós deixamos à disposição da classe. Como nós, essa diretoria sempre prega, a casa é nossa, a OAB é do advogado e é claro que quem está aqui gerindo ela precisa deixar esse legado de suporte, estar à disposição no que precisar. É claro que a pandemia trouxe grandes desafios, grandes adaptações e com isso a OAB está sempre diligente para se adaptar. Mas isso é já um trabalho depois que você aceita. Até quando a gente entende que vem trabalhar aqui, é algo que é uma doação. É lógico que você tem todo como indivíduo ideias de você evoluir na vida e aí para isso você precisa desempenhar cargos. Mas a ideia quando você se torna advogado e começa a enfrentar dificuldades é você poder melhorar a condição de trabalho sua e dos seus colegas. Por isso que a gente vem à Ordem dos Advogados. Essa é a tua ideia quando você veio trabalhar, você que já estava, outros agora função executiva, mas antes já estava lá desde menino, formado, frequenta aqui, faz trabalhos dentro do nosso... Então, por que a sua ideia? O que você entende como OAB? Eu já estou aqui na OAB realizando alguns trabalhos, tanto no esporte, depois passei pela ética e algumas comissões já há 12 anos. Né? Logo de recém-formado, eu já comecei a estar na OAB, passei por algumas gerações até chegar agora como tesoureiro nessa atual gestão. Na verdade, a gente fala que a pessoa que está aqui dentro precisa gostar muito, porque não é um trabalho remunerado, há críticas, como sempre em todo o trabalho que a gente realiza, a nossa profissão já é difícil enfrentando todos os problemas e a gente ainda absorve os problemas da classe. Então quem está aqui e gosta de fazer isso, eu particularmente gosto de fazer, gosto de ajudar o próximo, gosto de ajudar a classe e os seus dependentes por conta do plano de saúde, então realmente a gente é como é que eu vou dizer, uma dádiva, vamos dizer assim. Você gosta de praticar o bem e é para isso que nós estamos aqui. Então a pandemia veio trazer isso ainda mais em destaque por conta de tudo que aconteceu. E muita gente acaba não se interessando ou às vezes não sabendo o que a OAB oferece. A OAB oferece muita coisa, inclusive a subseção de Santos, por conta do seu tamanho, por conta da sua importância, inclusive do seu estado financeiro, que graças a Deus a gente conseguiu fazer um excelente trabalho, consegue dar um suporte ainda maior que outros lugares. Então, as pessoas ainda confundem algumas coisas em questão da anuidade. A anuidade não é cobrada pela subseção, e sim pela seccional, mas que transporta uma parte para nós. Mas é claro que a OAB Santos tem o plano de saúde que é gerenciado, é administrado pelo tesoureiro, né? Então, quem exerce a função de tesoureiro acaba realizando esse serviço também de administração e tendo essa fonte de renda, vamos dizer assim, que oferece uma grande estrutura para o advogado. Na verdade, a gente não pode confundir a instituição, tá? Como ela se criou e a ideia dela, como o resultado dela se tornar grande. São coisas distintas. A OAB hoje ela se tornou uma empresa porque ela é uma empresa que assiste o advogado. E a profissão cresceu muito. Ela inicia-se com um pretexto, com uma ideia de auxílio, de se unir os advogados para ter melhores condições junto ao judiciário, e ela se torna uma empresa com consequência natural da profissão. Até a expansão, o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, uma extensão territorial enorme, e então é uma necessidade. E quando ela se cresce, ela ganha corpo,
e ganhar ali advogados, ela precisa atendê-los. E aí ela ganha um rol de instrumentos para auxiliar. E aí são as questões que ela tem, desde plano de saúde, como uma empresa. Isso é um ponto. Um outro ponto é uma questão institucional que a OAB deixa com a prerrogativa aos advogados, e aí é a luta dela para melhorar o seu dia a dia. Tá? Então ela te dá instrumentos que auxiliam o que o Rafael faz todo dia, e a nossa luta incessantemente por uma advocacia mais forte, onde a gente sofra menos. Com certeza, isso é uma luta diária. A prerrogativa é uma bandeira que a gente sempre levanta, a ética é uma bandeira que a gente sempre levanta, e nesse momento, claro, que a grande preocupação nossa foi com a saúde de todos os advogados. Não medimos esforços diariamente para fazer isso, tanto como você mencionou, a nossa profissão, mas também o nosso lado pessoal. A OAB, claro, faz também esse lado pessoal, está aqui para exercer essa função, e nós, graças a Deus, esse grupo, essa gestão, eles gostam de fazer isso e exercer. É claro que estamos sempre atentos ao que possa acontecer, tanto do lado profissional quanto pessoal. Estamos aqui para atender a todos. Inclusive, como eu destaquei a questão da saúde, a subseção teve que inovar algumas coisas, como a entrega de medicamentos, que está ainda vigorando de forma gratuita, e delivery, que foi pioneira no estado. A consulta médica, a telemedicina, que a gente acabou implantando também aqui, sempre priorizando o bem-estar do advogado, tanto na sua função pessoal como profissional. São questões aqui importantes, e eu tive, na verdade, também conheço e vivenciei aqui a OAB já há um bom tempo, né? Já vi outras gestões e tudo mais, questões federais, estaduais e locais, e é uma entrega realmente, porque você não faz nada remunerado. Ninguém pode dizer que é algo que também profissionalmente evolui, te traz prestígio quando você faz uma boa gestão, mas para isso você precisa fazer uma boa gestão, e para isso você tem que se doar. Você fazendo um bom trabalho, as críticas sempre vão existir, mas as críticas, tomara que todas construtivas, são bem-vindas, porque, como eu mencionei, a OAB é dos advogados, então todo mundo precisa ajudar, precisa dar ideias para sempre caminhar para frente, sempre evoluir a nossa estrutura e a nossa força da advocacia. É isso que a gente prega, é isso que eu desejo para todos, é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu sempre pensei em ser advogado, como minha família é de advogados, eu sempre pensei nisso, gosto de exercer essa função, e estamos aqui para isso. Questões importantes da OAB desde a história do país, por exemplo, a OAB, o impeachment do Collor, foi que protocolou o pedido de impeachment, entre eles, mas saiu da OAB, ela sempre presente ali, questões de ditadura, ela se fez presente, questões diretas já, ela sempre teve ali no histórico dela. Nós chegamos a um momento hoje que o país passa um turbilhão de questões, e esse turbilhão é necessário que as subseções, a OAB estejam sempre presentes. Ela, quando for necessária na pandemia, trabalho incessante aqui da diretoria, teve presente, auxiliando, foi feito um auxílio ao advogado, muitos advogados se valeram de um auxílio emergencial para pagar a sua comida. As suas contas da OAB teve presente nisso daí. Então, um trabalho muito importante. Agora, não pode se furtar, a OAB sempre está presente, e o advogado tem que saber que quando ele não pode ter medo de trabalhar, e aí ele pode contar aqui e se você pegar o quadro das comissões, aí as comissões são voltadas ao auxílio do advogado, desde o jovem advogado, o advogado mais antigo, que precisa pleitear para que o nosso sistema judiciário funcione. Então, a gente é um instrumento vital, e a OAB, dentro do tabuleiro, está ali se fazer presente. E figuras como o Rafael aqui, que sempre lutaram, nós conversamos ao longo desse ano todo sobre questões importantes, precatório, desadização, mas também na ausência, na dificuldade do judiciário. O Rafael sempre esteve falando, a gente tem que enfrentar, às vezes botar o pé na porta, embora a gente tenha uma relação ótima com o judiciário, às vezes há um vício, e aí o advogado tem que botar o pé na porta. Sim, dentro dos respeitos. Claro, eu entendi, claro. A gente sempre tenta um diálogo, né? O diálogo sempre é um caminho mais fácil, mas quando não é, a gente sempre tem que ser um pouco mais rígido. Mas é claro, o termo pé na porta, a gente entende que a gente precisa ser um pouco mais firme, sempre defendendo a classe. É claro, eu só voltando a um ponto que você falou, que a OAB
o seu lado humano, a subseção também dentro das suas possibilidades de controladoria e financeiro, acabou realizando diversos acordos no plano de saúde, sem ninguém ter ficado sem o plano de saúde, que faz parte daqui. Inclusive, entregamos mais de 150 cestas básicas para o advogado que estava numa situação vulnerável. Algumas pessoas não gostaram desse movimento, mas as pessoas realmente precisam entender que algumas pessoas estavam num estado muito crítico. Agora, o nosso lado institucional, a gente sempre está diligente ao que possa transcender, né, as prerrogativas do advogado, não só lado institucional, mas como pessoal do advogado. Qualquer advogado que tenha uma prerrogativa violada, nós estamos atentos e muitas pessoas estão disponíveis para ajudar nesse sentido também. E eu falo isso porque nós tá voltando num sistema remoto, e aí como vai ficar? Então todas essas questões, elas estão aí em tela para a gente, para o advogado no seu dia a dia, poder desempenhar a sua profissão. Porque não adianta te mascarar, um sistema, a economia está ruim para a nossa profissão, para todo mundo. Então, aqui não nós falamos a verdade, não o glamour só. É lógico que é uma belíssima profissão, é dispensável, mas toda a engrenagem para funcionar, ela tem que ser revista. Sim, tem que ser modernizada. E tudo que é novo acaba gerando problema até por falta de conhecimento. Mas nós vamos adaptando, estamos indo bem com toda a estrutura que a gente tem, o que a gente pode oferecer. Estamos caminhando para cada vez saindo dessa pandemia para um mundo melhor. Então um colega advogado, ou mesmo as pessoas, elas não entendem como a OAB ela pode ser prestativa para o público em geral. E várias campanhas são feitas direcionadas também à sociedade. Sociedade que necessita sempre de um apoio, a OAB sempre, historicamente, teve. E isso aqui você pode consultar, inclusive se você visitar o site da OAB, você vai ver as funções que tem as subseções para a coletividade, onde você pode vir também. E aqui está serviço para o advogado e para a sociedade toda. Você pode ver. E aqui os quadros realmente absorvem o que é a necessidade no todo. Então, é importante o que o Rafael está falando, essa junção de empresa para o advogado, prestação para a coletividade e a questão institucional que formam uma OAB forte e aí, consequentemente, uma sociedade forte. Então, figuras aqui como o Rafael, que, entre outras pessoas, estou dizendo aqui em nome do Rafael, mas em nome da diretoria e outras que passaram, que se esmeraram e deram seu empenho. É importante porque as coisas a gente vê, parece que são fáceis, mas não são. Aqui, ainda mais quando se faz de graça, se faz por um intuito de auxílio. Então, quando se doa, recebemos críticas e as pessoas nem imaginam, às vezes, o que acontece, estão criticando e tudo mais. Então, essa conversa é importante para esse fortalecimento. Até para esclarecer, porque fica uma situação no sentido achando que a OAB não pode fazer, mas tem todo um sistema, como você disse, a OAB é uma grande empresa hoje. Então, existe um sistema de controladoria, o Tribunal de Contas da União agora, até porque derruba a liminar, entra a liminar, até então vai conferir as contas da OAB e, inclusive, até destacar aqui o nosso portal Transparência, a OAB Santos está lá e, graças a Deus, a nossa saúde financeira está muito bem, até para disponibilizar de toda a estrutura que a gente coloca para o advogado. Eu agradeço até as suas palavras no sentido do meu trabalho, mas é um trabalho que eu faço, essa gestão faz com muito amor e com muita vontade, porque, como você disse, não é remunerado. Então, essa engrenagem é feita de pessoas que gostam e querem realizar sempre o melhor para todo mundo. Eu agradeço aqui ao Rafael pelo bate-papo, aqui pela nossa conversa, e eu reforço a ideia do telespectador que está assistindo, do advogado que está assistindo, da advogada que está assistindo. Realmente é um trabalho e você pode compactuar com isso, se inscrevendo nas comissões, auxiliando, vindo até aqui, indicando quando precisa, alguém da sociedade precisa da OAB. Isso fortalece, tá? E reivindicando, principalmente, quando tiver algum problema que não atenda, que o advogado se sinta desprestigiado, você reivindica, vem a OAB. Só assim a gente sana não só o problema da advocacia, mas também da sociedade toda. Quando você tem uma engrenagem boa, e o judiciário é o motor dessa sociedade. Um motor que está falido, um motor que está capengando.
E a gente precisa reforçar as instituições, os poderes, e o judiciário é um deles, precisa ser revigorado. E para isso precisa ser reivindicado. Assim a gente vai entender como melhorar. Só assim, conversando, indicando, votando, é que a gente melhora. Quero agradecer o Rafael aqui mais uma vez. E não deixe de acessar o portal aí da OAB e entender como funciona tudo isso aqui. Obrigado, Rafael. Imagina, eu que agradeço a toda a equipe que está aqui por trás, os funcionários que fazem esse programa, inclusive o Sérgio, que também faz um trabalho não remunerado e sempre aqui com o grupo, sempre tentando fazer uma OAB melhor e levando a informação para você. Muito obrigado.